Olá, gente. Boa madrugada, bom dia, boa noite, boa tarde, satisfação. Sistemas operacionais. Vamos que vamos falar de um tema relacionado aí mais ao tópico de processos, tá? O Interprocess Communication, ou comunicação entre processos aí, IPC, né? A sigla em inglês. E depois de duas estruturas conhecidas aí, utilizadas, chamadas de semáforos e mutexes. Bom, então, os processos ou threads que sejam, frequentemente precisam se comunicar. Tá? Muitas vezes isso acontece de forma transparente para a gente não percebe que está acontecendo o tempo todo. Então, um exemplo que tem aí, mas no sentido que já está aí em vermelho, né? O foco aqui desses slides está bem curtinho, na verdade é mostrar os problemas, certo? Gerados com a comunicação interprocesso e as principais soluções correntemente aí utilizadas. Tá? O exemplo aí, que na verdade vai exemplificar um problema, né? É um processo, uma thread de um editor de texto, né? Dois editores, na verdade, enviando dados para um processo que gerencia uma fila de impressão em uma máquina, né? Então, calma, muita calma nessa hora. Bom, então, tem três definições principais que a gente vai fazer aqui. A primeira delas é chamada de condições ou condição de corrida. Isso é um problema que ocorre, vai ocorrer com certeza, se não se utilizar nenhuma maneira de evitá-lo, mas ocorre quando um ou mais processos têm acesso a um único recurso compartilhado em um sistema operacional. Nesse exemplo que a gente vai levar aqui como linha principal dessa apresentação é a fila de impressão. Então vamos lá, um processo A requisita a próxima posição, ou vaga, né? Posição acho que fica melhor, depois eu corrijo no slide, mas um processo chamado aí de A requisita a próxima posição livre aí na fila de impressão no computador e recebe a informação de que é a posição de número 7. Nesse exato momento, esse processo, por algum motivo, que não é o caso, ele foi escalonado, deixou de executar. Então, a única informação que ele tinha é que a próxima posição livre da fila de impressão seria a de número 7. Outro processo, B, requisita a mesma informação. Qual é a próxima posição livre na fila de impressão? E ele também vai receber como resposta o quê? 7. Então ele copia, transfere, enfim, o termo aí não importa. O arquivo a ser impresso para esta posição de número 7 e também nesse momento exato ele também foi escalonado. Então veja que nesse momento a gente tem processo A com a informação de que a próxima posição livre da fila de impressão é a de número 7 e o processo B obteve a mesma informação, mas ele teve tempo também de copiar o arquivo que ele gostaria de imprimir para esta posição aí de número 7. Continuando, o processo A volta a executar de onde ele parou. Ele já sabia que a posição era a 7. Então ele também copia o seu arquivo que ele deseja imprimir para esta mesma posição e atualiza a informação agora de que a próxima posição disponível é a de número 8. Então vejam que nessa situação aqui, mostrada aqui pelo processo A e B como esses ovais aí, né? Os dois acabaram por copiar
arquivos diferentes para uma mesma posição da fila de impressão e apenas quem fez isso por último, que foi o processo A, conseguiu de fato realizar a impressão e o que foi solicitado, né, para ser impresso pelo processo B, não vai ser impresso. Então aqui a gente vai ter a definição dos outros dois termos aí mais importantes dessa área aí de comunicação de processos. Primeiro a gente viu o exemplo aqui de uma condição de corrida acontecendo, né? Dois processos utilizaram de forma paralela, né? Utilizaram ao mesmo tempo um recurso compartilhado e único do sistema operacional, que nesse caso aí era qual é a próxima posição livre da fila de impressão, e aconteceu de que, na ordem com que as coisas aconteceram, acabou que o processo B não conseguiu imprimir o arquivo que ele desejava imprimir. Então, além do conceito de condição de corrida, a gente vai ter o conceito de região crítica e dos mecanismos de exclusão mútua. Tá? Então, para que servem os mecanismos de exclusão mútua? Os mecanismos de exclusão mútua, eles vão exatamente evitar que as condições de corrida aconteçam. Tá? Então, para evitar condições de corrida, são necessários mecanismos que evitem que mais de um processo leia, escreva, utilize, enfim, faça alguma coisa com posições de memória, arquivos ou qualquer outro recurso que seja único e que não deva ser compartilhado. Caso, por exemplo, do arquivo, evitar que dois processos diferentes escrevam ao mesmo tempo em um arquivo, né? Ali antes a gente estava falando da fila de impressão. Então, de forma bem resumida, né, os mecanismos de exclusão mútua, como a gente vai ver ainda nos próximos slides, são funcionalidades do sistema operacional refletidas nas linguagens de programação que vão evitar que as condições de corrida aconteçam, realizando um certo tipo de proteção nessas regiões críticas. O exemplo das regiões críticas, a fila de impressão, um arquivo ou qualquer outro recurso compartilhado. Mais uma vez, nós temos nos sistemas operacionais, isso reflete nas linguagens de programação, um mecanismo chamado mecanismo de exclusão mútua, através do qual nós conseguimos proteger recursos compartilhados e únicos do sistema operacional, que aqui a gente está chamando de regiões críticas, tá? Que, se utilizados de forma concorrente, podem gerar problemas, as condições de corrida. Tá? Então, se um processo está de posse de um recurso único, né, compartilhado aí, compartilhável, ficaria melhor talvez, os outros serão excluídos, não terão permissão para utilizar esse mesmo recurso. O problema anterior só aconteceu porque ambos os processos A e B obtiveram acesso simultâneo a uma mesma variável, a uma mesma informação, que era qual é a próxima posição que está livre na fila de impressão. Se apenas um deles pudesse obter essa informação, ou seja, se isso tivesse que ser sequencial, né? Só um pudesse utilizar essa informação de cada vez, o problema não teria acontecido. Bom, tem coisas que são extremamente importantes no sistema operacional, mas que fazem ali um serviço tão lá embaixo, né, invisível para o usuário, às vezes até mesmo para quem é um usuário mais avançado, um programador, mas enfim, esses mecanismos, né, de exclusão mútua que protegem os recursos compartilhados, né, são um ponto central de design em qualquer sistema operacional e são essenciais para o seu funcionamento. É impossível
pensar em um sistema operacional que implemente minimamente conceitos de multitarefa, por exemplo, de você ter várias coisas executando ali ao mesmo tempo em um sistema operacional. É impossível você imaginar um sistema operacional desses sem mecanismos efetivos aí de exclusão mútua. Também precisa de um aporte de programação, de softwares aí mais bem programados. Todos os trechos de código de um programa, isso aí pode fazer parte do próprio sistema operacional também, ou de programas que estão ali mais juntos, né, o sistema operacional que já vem com ele quando a gente instala ele, né, por exemplo aí do software que gerencia a fila de impressão, continua sendo válido, né, mas trechos desse software aí, né, que gerencia a fila de impressão, que podem levar a uma condição de corrida, devem ser protegidos por esses mecanismos. Graficamente, né, aqui no T1, né, tempo 1, A solicita o recurso solicita acesso a um recurso compartilhado, né? Podemos ainda manter o mesmo exemplo, né? A em T1 aí solicitou aquela mesma informação. Qual é a próxima posição livre da fila de impressão? E ele vai obter o valor lá, né? 7. Tá? Só que em T2, o processo B também tenta obter essa informação de qual seria a próxima posição livre da fila de impressão. Ele vai obter essa informação? Não. Por quê? Porque A está em posse dessa informação. Tá? Então ele vai ficar por um tempo aí, está representado entre o T2 e o T3, impedido de continuar executando, tá? Porque essa informação que ele precisa para continuar, né, da posição lá, da fila de impressão, ela é única, tá? E ela já está sendo alterada, mexida, enfim, ela está em uso pelo processo A. Depois que o processo A fizer tudo o que ele tem que fazer lá, no caso aí ele obteria essa informação, copiaria o arquivo para a posição 7, incrementaria esse valor para 8, aí A liberaria esse recurso, tá? Onde tem ali no T3, A deixa a região crítica, e aí B poderia acessar a partir desse momento aí a região, a mesma informação, né? Certo? Já obteria a informação de que a próxima posição livre da fila de impressão é a posição 8, porque A só liberou esse recurso para ser utilizado por outro processo quando ele fez tudo o que tinha que fazer relacionado a esse processo aí de solicitar o uso e ocupar uma posição da fila de impressão. Então, B só pode iniciar o uso desse recurso, né, após A liberá-lo. E aí a gente não teria mais aquele problema que foi demonstrado anteriormente. Bom, vamos para a prática, né? Existem diversos mecanismos para possibilitar a exclusão mútua. Muitos deles são conceituais, mais históricos, então estão aí, desabilitar interrupções, variáveis de bloqueio, alternância estrita, solução de Peterson, instrução TSL, googlando aí, ou no bom e velho Tannenbaum, você vai encontrar mais informações sobre isso. Na prática mesmo, no real, a gente tem hoje basicamente essas duas ferramentas aí, presentes no sistema operacional, mapeadas num nível mais alto nas linguagens de programação, seja ela lá qual for, C, Java, Python, enfim, qualquer linguagem aí minimamente profissional vai ter
essas duas funcionalidades de semáforos, normalmente mais utilizados por processos, e mutex, normalmente mais utilizados por threads. Os semáforos nada mais são do que um tipo especial de variável que está disponível aí nas linguagens de programação. A gente está acostumado com linguagens do tipo inteiro, do tipo string, tá? Nas linguagens tipadas, né? Onde uma variável tipo string, por exemplo, você pode copiar um texto para essa variável, alterá-lo, tirar uma parte, colocar outra. Em variáveis do tipo inteiro, né, numéricas, você pode fazer ali qualquer tipo de manipulação numérica, né, de contas, né, mas nos semáforos você tem um conceito um pouco diferente. São variáveis onde você aplica basicamente duas operações, uma que incrementa e outra que decrementa o seu valor. Tá? E durante essa verificação ou alteração do valor de um semáforo, um processo não pode ser escalonado. Isso é para evitar problemas. Então, enquanto esse valor do semáforo está sendo verificado ou alterado, incrementado ou decrementado, o processo não deixa a CPU, mas é uma operaçãozinha bem rápida, né? Um incremento, na verdade, ou decremento. Normalmente, os semáforos são criados com valor igual a 1. E a lógica aqui é simples, né? Antes de entrar na região crítica, voltando aqui um pouquinho para a figurinha, né? Antes do processo A entrar aqui na região crítica, no T1, ele verifica o valor de um semáforo, que é utilizado lá para controlar o acesso da fila de impressão. Se esse valor for maior do que zero, ele decrementa esse valor para zero, por exemplo, tá? E continua a executar. Opa. Então, se o valor dele, do semáforo, for maior do que zero, esse valor é decrementado e o processo A, ali naquele exemplo, continuou a executar. Então, o semáforo estava 1, vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Em T1, o processo A verificou o valor de um semáforo que controla o acesso à fila de impressão. O valor dele estava 1. Ele pode continuar a executar, porque o valor do semáforo está maior do que zero. Só que ele, na verdade, decrementa esse valor para zero. E aí, em T2, quando o processo B tenta fazer a mesma coisa, ele verifica que o valor do semáforo é igual a zero já. Então, ele não pode continuar a executar e ele vai ficar bloqueado lá, parado, sem conseguir executar, tá? Até que alguém incremente o valor desse semáforo. Quem vai fazer isso? Novamente o processo A. Lá em T3, no exato instante aqui que ocorre o T3, A libera essa região crítica fazendo o quê? Pura e simplesmente incrementando o valor do semáforo. Tá? E aí, imediatamente, B pode voltar a executar e vai fazer a mesma coisa. B vai ver que o semáforo aumentou o valor de 0 para 1, posso continuar a executar, mas a primeira coisa que ele vai fazer é novamente decrementar o valor desse semáforo, ele vai para 0, e se um outro processo C também tentasse acessar essa mesma variável, ele já também não conseguiria. Então a alternância é essa, tá? Sempre nesse sentido. Se o semáforo tiver maior do que zero, quando alguém testa lá aquele semáforo, né, o processo testa o semáforo, se ele tiver maior do que zero, ele automaticamente decrementado
tá? E o processo continua a executar. Se o semáforo já tiver com valor igual a zero, o processo é posto aí para dormir, colocado em um estado de bloqueado, não pode continuar a executar até que o valor do semáforo seja incrementado por alguém. Um outro processo aí foi que decrementou ele, em algum momento ele vai incrementar esse valor e aí a execução do processo que está bloqueado pode continuar. Como está aí embaixo, certo? Ao sair de uma região crítica, o processo incrementa o valor de um semáforo. Pode ser só 0 e 1, mas também pode ser, semáforos também podem ter valores maiores. Isso normalmente também é muito utilizado para, por exemplo, limitar a quantidade máxima de uso paralelo de um recurso que não seja exclusivo, né, que possa ser utilizado mais do que por um processo simultaneamente, mas que você queira limitar. Por exemplo, aí um servidor web HTTP, né, que você queira limitar lá a 50 clientes simultaneamente. Então, dentro do código desse servidor HTTP, você coloca lá um semáforo, né? Ou isso pode ser lido a partir de configuração, né? Mas enfim, você tem lá um semáforo, nesse caso, que começaria com o valor 50. Quando o primeiro cliente conectasse nesse servidor web, o semáforo decrementaria para 49. Quando o segundo cliente conectasse nesse servidor web, o semáforo decrementaria para 48 e assim por diante, né? Até que se atingisse os 50 clientes conectados simultaneamente. Se chegasse o de número 51, o semáforo ia estar decrementado até chegar em zero, ia estar com o valor dele igual a zero, e esse cliente de número 51 ia ficar lá bloqueado, esperando até que um dos outros clientes lá desconectasse, ou enfim, encerrasse lá o que estava acontecendo, sendo feito. E aí o semáforo seria incrementado e esse próximo cliente conseguiria fazer uso, né, do serviço, no caso aí, desse exemplo que eu estou dando. Bom, semáforos são amplamente utilizados nos sistemas operacionais atual, sendo fundamentais para o funcionamento de muitos programas que a gente utiliza aí diariamente, né? Então, mais uma vez, né, coisa que a gente acaba não vendo, né, uma coisa que fica ali no nível mais desconhecido às vezes, né, de programação, mas que é essencial aí para muito software que a gente usa direto aí no dia a dia. Tá? Então, já tinha falado, além de implementar a exclusão mútua, os semáforos podem controlar o número máximo de acesso simultâneo a um recurso. O TEX, bem mais simples, são uma versão simplificada dos semáforos que só tem os dois valores da explicação inicial que eu dei para os semáforos, né? Então, é um subconjunto aí do que seria um semáforo, então não precisa nem repetir muito, tá? É exatamente o mesmo conceito, sendo que são mais leves, mais simples, são muito mais utilizados por threads, tá? E eles só têm dois valores possíveis, 0 ou 1. O 0 normalmente a gente chama de locked, bloqueado, e o 1 de unlocked, bloqueado. O conceito é bastante simples, né? É o mesmo, na verdade, é o mesmo conceito de semáforo, só que você só tem os dois valores possíveis. Antes de entrar na região crítica, o processo athread executa
uma chamada aí fictícia, certo? Mutex block. Tá? Se outros processos ou threads tentarem acessar a mesma região crítica, eles não vão conseguir, porque alguém chegou antes lá naquele ponto lá do código e executou primeiro a chamada aí de mutex lock. Certo? Quando esse primeiro cidadão aí que entrou na região crítica sair dela, o processo ou thread executa uma outra chamada, né? Uma outra instrução aí, colocando aí meio fictícia, mutex unlock, e se houver mais um ou mais processos ou threads bloqueados, um deles vai ser liberado, esse que for liberado vai executar mutex lock, e aí ele vai conseguir entrar naquele trecho de código ali que está protegido, fazer o que ele tem para fazer, executar o mutex unlock depois de fazer o que ele tem para fazer, e assim as coisas continuam a operar, certo? Então sempre que uma thread ou um processo entrar na região que é protegida, ele antes de entrar, né, imediatamente antes ele executa o mutex lock, faz o que tem para fazer, executa o mutex unlock. Se tiver alguém esperando, tá? Porque nesse meio tempo também tentou entrar nessa região, vai ser liberado nesse momento e vai poder entrar. Eu acho que é isso que eu tinha para falar de semáforos em mutex. Vou mostrar em momento síncrono, tá? Alguns códigozinhos na linguagem C, mas poderia ser em outra. Podemos fazer também, tentar fazer alguma coisa aí no momento síncrono em outras, tá? Mas para mostrar essas duas estruturas de dados aí sendo utilizadas na prática na nas linguagens de programação. E satisfação, até a próxima.